De janeiro a setembro de 2017, o número de acidentes com morte no país subiu 29%. A pesquisa é feita por seguradoras do DPVAT, o seguro obrigatório pago aos acidentados. Entre as principais vítimas estão os jovens e os motociclistas. E em mais uma reportagem da nossa série Vidas em Movimento, nós vamos conhecer um pouco da história de duas pessoas que se envolveram em acidentes de trânsito e tiveram que superar lesões físicas graves. 12 é o número de pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito no perímetro urbano de Passo Fundo em 2017. Em 2016, segundo o Detran, foram 7 vítimas. Acidentes decorrentes de falha humana, alta velocidade, uso de celular, uso de bebidas alcoólicas, também falta de direção defensiva e falta de conscientização. A irresponsabilidade do trânsito, tanto no perímetro urbano quanto em rodovias, se não deixa mortos, pode trazer graves sequelas. Meu nome é Celso Leandro Maicá Monteiro. Sofri um acidente de motocicleta aqui dentro do perímetro urbano. Foi dia 22 de outubro de 2002, faz 15 anos que eu estou na cadeira de rodas. Meu nome é Andréa Rafaela, tenho 19 anos e há 4 anos eu sofri um acidente de trânsito. Fiquei paraplégica da cintura para baixo, perdi os movimentos das pernas e com o tempo eu consegui me adaptar nesse novo jeito de vida, né? Eu estava subindo a Bento com a Paissandu e na esquina da Paissandu o caminhão não sinalizou a seta e eu estava ao lado esquerdo dele e ele não me visualizou e ao fazer a conversão à esquerda eu bati na roda da frente do caminhão e caí de costas e fraturei 2 vértebras e fiquei na hora, já fiquei sem movimento, já não senti mais nada, fiquei consciente, mas já vi que tinha sido grave. Eu tinha recebido o convite de uma amiga para ir até um aniversário em Mato Castelhano e a gente foi com mais 4 amigos. Chegando lá, a gente acabou bebendo um pouco, o motorista também bebeu um pouco mais e na volta ele começou a fazer zigue-zague na pista, ali perto da EFRI que a gente estava vindo. E acabou que a gente deu de frente numa caminhoneta e daí na hora eu desmaiei e tudo. Eles não tiveram tanta lesão quanto a minha, porque foi um mais grave, mas foi assim que aconteceu. A gente entra em depressão, até tudo novo, né? Envolve a família, envolve todo mundo. Então é uma volta de 360 graus na vida da gente. Não é fácil para ninguém. Quando eu acordei no acidente mesmo. Então eu já tinha visto que eu não sentia mais as minhas pernas. Então eu já tinha uma consciência disso. Quando eu cheguei no hospital foi feito todos os exames e o médico veio conversar comigo que eu tinha perdido um movimento. Que talvez pudesse recuperar com um pouco de fisioterapia, que recuperou um pouco da sensibilidade, muitas coisas, mas completamente ainda não. Foi um choque bem grande. No começo eu superei no esporte. Comecei a jogar basquete, interagir com outros cadeirantes, né, que era tudo novo para mim, não sabia nem andar de cadeira de rodas. Aí eu superei assim, sabe, interagindo com outros, pedindo informações. Daí eu escolhi o halterofilismo, fui campeão brasileiro e recordista brasileiro de halterofilismo por 5 anos consecutivos. E agora faz 2 anos que eu parei, mas pretendo retornar. Eu ia para o primeiro ano do ensino médio, quando eu sofri o acidente. E tive a ajuda de um amigo que me apoiou muito a voltar a estudar. E logo 4, 5 meses depois eu já voltei para a aula e terminei o ensino médio e agora eu faço faculdade de Direito. Já vi bastante problema na acessibilidade para chegar até aqui. Lugares calçados sem rampas, né, com britas e lugares que nem tem calçadas nem rampas. Então tem que melhorar bastante.
não é fácil a gente tocar a cadeira no braço aí. Eu já trabalhei, faço faculdade, eu saio, me divirto, eu namoro, eu faço tudo como todo mundo. Mas mesmo assim ainda tem gente que te olha com aquele preconceito, sabe? E eu acho que isso as pessoas deviam repensar, porque todo mundo é igual, né? Com suas limitações ou não. Nas palestras que eu dou, né, que eu sou instrutor de trânsito, né, me formei em 2010 na UPF e sou o único instrutor de trânsito cadeirante do estado, aula prática e teórica eu posso dar. Então a gente faz uns trabalhos aí dando conscientização, o pessoal ter mais atenção, né? Os acidentes estão aumentando e pessoas ficando mutiladas e paraplégicas e tetraplégicas, muito. O índice está aumentando cada vez mais. Porque é um mal que todo mundo pode, né, acontecer e tu não tá só botando em risco a sua vida, tem que pensar nos outros também. E que os jovens se conscientizem que da bebida e a direção, né? Que isso é muito perigoso. O trânsito é uma questão de saúde pública. Vamos pensar mais sobre isso. Ainda de acordo com estatísticas do Seguro DPVAT, de janeiro a setembro de 2017, o Brasil já registra mais de 220 mil indenizações por invalidez e quase 44 mil por despesas com assistência médica. Números que já se aproximam das estatísticas de todo o ano de 2016. Os gastos públicos envolvem desde a ocupação de leitos hospitalares até internações e cirurgias. E a violência no trânsito é uma questão de saúde coletiva. Para falar desse assunto, nós convidamos hoje a doutora em saúde pública, vice-reitora de extensão e assuntos comunitários aqui da UPF, professora Bernadette Dalmolin. Seja muito bem-vinda ao UPF TV. Obrigada. Professor, o Brasil é o 5º país no mundo em mortes no trânsito, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Qual é o olhar da saúde diante de uma estatística como essa? Olha, Kelly, o olhar da saúde é um olhar de muita preocupação, né? Os problemas relacionados ao trânsito, eles se constituem como um grave problema de saúde pública, né? Nós temos aí altas taxas de mortalidade, de pessoas, a exemplo do que foi citado, que ficam com sérios problemas físicos, mentais, e ele acaba repercutindo na vida como um todo. E muito para além dessas estatísticas que nós conseguimos evidenciar. Nós percebemos, assim, que na base dessa relação do acidente, entre aspas, acidente, porque na maioria das vezes, né, não se trata de um acidente, por isso na saúde nós passamos a chamar de violência no trânsito, porque exatamente na base dessa relação existe uma ação normalmente violenta. Grande parte dos casos fatais, né, isso já está muito bem estudado na literatura científica, eles se dão ou por negligência, né, ou por algum ato de imprudência do motorista, do pedestre, enfim, da pessoa em si. Então, é muito importante que nós pensemos nessas questões do comportamento humano, de uma ação humana violenta, de uma forma cultural e social que se constituiu assim e que perpassa anos e se reproduz. Por isso é um problema sério de saúde pública, por isso nós precisamos pensar não só na ação individual, mas em ações coletivas que mudem, que impactem, né, o conjunto da sociedade de forma obviamente articulada com outras políticas, mas em especial que nós trabalhemos na promoção à saúde desde cedo, desde criança, desde a escola, que nós possamos trabalhar muito com os jovens, que como também foi falado, são as maiores vítimas, sobretudo os homens, os meninos, né? Nós ainda temos uma sociedade que traz a questão da masculinidade como algo muito forte, que acaba, por conta disso, se tornando mais vulnerável aos acidentes e à violência. Então, essas questões são fundamentais de serem trabalhadas em todos os programas, em todas as ações de redução da morbimortalidade, de acidentes, né, de trânsito e de violências de modo geral.
Agora, a gente viu aí que nesses acidentes são muitos os traumas físicos gerados, mas existem também as sequelas invisíveis. Com certeza, existe um mundo aí que muitas vezes a gente não percebe, mas o grau de sofrimento das pessoas que têm perdas, né? Imagina você, uma criança de 1 ano, de 5, 10 anos, ou enfim, de qualquer idade, uma pessoa de qualquer idade que perde alguém. Isso traz marcas subjetivas muito profundas que podem gerar enormes sofrimentos ao longo da existência. Além disso, toda a situação da pessoa precisar se ressignificar, como a gente também viu na reportagem, né? Tu tens uma expectativa e, de repente, tu percebes que essa expectativa ela precisa ser toda revista, redesenhada, e tu precisas buscar outras formas de viver, de trabalhar, de ser nesse mundo. Então, há muito sofrimento, né? Há muito envolvimento de pessoas em torno disso, são famílias que às vezes precisam deixar de fazer determinadas ações e trabalhar na reorganização familiar para cuidar dessas vítimas. Então, de fato, o sofrimento é amplo e boa parte das pessoas que têm acidentes graves, né, e também familiares que perderam outras pessoas, alguns dos seus, acabam tendo necessidade de tratamento ao longo da vida. Isso traz um impacto bastante grande no campo da saúde e, obviamente, na vida das pessoas. Agora, a sociedade tem um grande papel para ajudar a diminuir esses acidentes. Uma das frentes aqui em Passo Fundo é o programa Universidade Educadora, aqui da universidade. Isso. Nós precisamos de muito trabalho articulado, eu diria. Nós temos um exemplo importante, que é esse da Universidade Educadora, que ela reúne muitas pessoas, muitas entidades civis, né, entidades públicas, e a universidade em si, ela acaba sendo mediadora dessas relações, porque nós entendemos que é no fortalecimento de políticas públicas integradas, inclusivas, né, no fortalecimento dessas parcerias e mediados por um processo de educação que perpassa desde a família, o indivíduo, a escola, a cidade, é que nós vamos conseguir, de fato, impactar, né, pensar num novo pacto de civilidade, numa nova cidadania, num espaço que cuide das pessoas, que cuide das vidas, onde todos, né, cada um possa ser responsável pelo outro e pelos coletivos. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Obrigada. E no próximo mês nós vamos resgatar um pouquinho das histórias de vidas de pessoas que se movimentaram aqui na nossa série.